estou aqui, eu, a Ellie, junto com o Malboro. Oi. O Malboro não quis participar hoje, Malboro. porque ele me odeia, mas aí veio o outro Malboro, que está aqui comigo, que é o Adanska Vitor Calado, responsável por escrever os livros que estão aí na descrição dos e-books e também corroborou na pesquisa do Anti-Woke, que é o livro que está aqui presente na nossa mesa. Dá um oi aí, pessoal, Baiano. Adanska. Começou! Toma! Salve. Lembrando que, se você é católico, não conhece esse canal, temos vários cursos na nossa plataforma, vendemos vários livros, vamos lançar o livro do Luiz de Molina sobre o livre-arbítrio, vamos disponibilizar futuramente mais livros sobre Molina também, link está aí na descrição para acesso à nossa plataforma de milhares de cursos, milhares não é foda, né? Alguns cursos e vários conteúdos, mais de 800 horas de conteúdo, e se você comprar o e-book que tá aí na descrição, você ganha o EPUB e o PDF para você ler onde você quiser. E na nossa plataforma também uma novidade para vocês, estamos disponibilizando na nossa plataforma os audiobooks comentados, ou seja, esses e-books que estão aí na descrição, se você já comprou e você quer ouvir o comentado, o audiobook, acesse a nossa plataforma que lá estamos disponibilizando os audiobooks. Eu estou fazendo junto com o Baiano, estamos começando a disponibilizar e vocês vão poder consumir isso, beleza? 5 passos, fone de ouvido, prestar atenção, volume no máximo, mão Alt Tab e mão no ovo, para a melhor experiência, atingir-se a cartaz no conteúdo. E a nossa crítica que estamos fazendo, a resposta que nós estamos fazendo aqui ao padre Fábio Marinho é com respeito a ele, dando toda a conivência de ele ser um padre, conveniência de ele ser um padre, mas também trazendo alguns contrapontos que nós consideramos importantes. Tem um excelente vídeo, curta, comente, compartilhe. Link na descrição para ajudar o canal a continuar. E começou! Mano, meu Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o AL e hoje comigo está o Malboro. Começou! Que veio substituir o Baiano que me odeia. Acho que você já veio substituir o Malboro que me odeia. Não sei se você já deve ter percebido isso. Ele tem muita raiva da minha pessoa. E hoje não compareceu, né? Sumiu 10 horas da noite, falou, vou ali, já volto. Meia-noite conto. Meia-noite E deu 1h da manhã, ele não apareceu. Fiquei 3 horas aqui com o meu rabo sentado numa cadeira, mas depois eu termino de contar essa história. Mas o que importa é que hoje eu vou reagir a um assunto de meu interesse e vou trazer mais assuntos de meu interesse, porque tá um inferno achar conteúdos pra reagir nessa porra desse mundo. E eu vou trazer coisas que me interessam, que eu quero falar, e foda-se. E se vocês quiserem, me punam o algoritmo que se foda e depois eu crio um outro canal e faço vídeo de novo. Eu sou doido. E vamos de play. Hoje vai ser o padre Fábio Marinho, que anda fazendo certo sucesso aí na internet. Várias pessoas, Gilberto Gil... Gilberto Gil? Do nada, também. Gilberto Gil, pô. Gilberto Freire, não? Gilberto Freire não conhece ele, não. Mas vamos de play aqui, vamos ver aqui. E o Adanska vai fazer alguns comentários aqui. Entenda uma diferença. A igreja visível feita por homens, ela é pecadora. Pecadora. A igreja visível, material, ela é pecadora. Ela é falha. Ela é capenga, xoxa. Por quê? Porque ela é feita por homens e nós somos capenga e xoxos. Agora, a igreja divina, que está por detrás de tudo que a gente vê, que conduz por meio de... Essa parte eu discordo um pouco dele, velho. Todo respeito ao padre, mas eu discordo. Esse negócio de que a igreja visível... Capenga e xoxa. Capenga e xoxa, eu não concordo, não. Ela é falha, né? Mas ela não é xoxa. Não, ela pode falhar. Dizer que eu não sei se ela é falha. Acho que ela pode falhar. Pode falhar, isso. Falível. É falível. Porque senão, cara, parece que... Eu vou falar como leigo, né? Que sou. Deixando claro aqui que eu sou leigo. Vou dar meus palpites aqui. Dentro da igreja, tipo, pessoas como, por exemplo, Ratzinger, que eram pessoas elevadíssimas intelectualmente, tá? Parece que tudo ali, todos os homens que participam... Porque tem os caras ruins, tem os padres que vão abusar da igreja, abusar dos fiéis, dos leigos, mas existem... É porque o bom não é falado, né, normalmente. Exato. Porque a igreja tem uma série de... Por exemplo, as ações de caridade que a igreja faz, né? O que é a igreja visível, né? A igreja visível, literalmente, o nome literal, né? Visível, aquilo que se vê que a igreja faz. Então, assim, as ações de caridade,
Os santos são também parte da igreja visível nesse sentido. Por mais que o vigor que eles tenham, o vigor visível deles, seja fruto de uma coisa invisível antes, né? Que é justamente a graça de Deus. Como toda coisa humana precisa da graça de... Todo ato humano precisa da graça de Deus para ser bom. E a graça de Deus age também visivelmente na igreja, né? Através das coisas boas que a igreja fez. É porque desse jeito que se fala, parece que a igreja não precisaria de um corpo, tipo, da tradição, da, Da dos hierarquia. intelectuais, da hierarquia, dos pastorais, dos homens mais pastorais. Uhum. Não precisaria nada disso. Seria uma estrutura completamente amorfa, sem significado, e que acertaria quando a igreja invisível fizesse acertar. Uhum. E que ela saísse meio que como se fosse um carro desenfreado, tá ligado? Sim. Que às vezes acerta o caminho ou erra o caminho. Sim. É ajudada por essa igreja invisível, pelo Sim. Nosso Senhor, mas que toda a hierarquia, todas as teorias, todas as discussões, toda a caridade, toda a justiça, toda a atuação de boas pessoas tentando fazer o melhor, não valessem, tá ligado? Como se não fosse algo a ser apresentado. E que só traz o âmbito ruim, tá ligado? O capenga, o É. desgraçado, tá Porque ligado? até quando vai falar de igreja, a igreja, de certa forma, um mistério, um dos mistérios que chamam, né, também. Mistério é um dos nomes que usam para sacramento, inclusive. Né? Na Bíblia, quando fala de mistério, geralmente fala de sacramento. A igreja também pode ser considerada um sacramento, inclusive com um tipo de sacramento original, coisa assim. Né? Mas isso é a discussão de bagulho de teologia. Mas, chegando nisso, a igreja tem três, né? Vamos colocar assim. Não é só a igreja visível, né? Mas dentro desse noção de igreja visível e invisível, existe a igreja que a gente chama de militante, que é a igreja aqui na Terra, igreja militante. A igreja luta, faz as coisas, age aqui na Terra para conseguir o maior de fiéis possíveis. A igreja triunfante, que é a igreja do céu, né? Dos santos, dos anjos, todos eles ali, aliás, toda a comunidade cristã que está no céu e que roga por nós, reza por nós lá do céu, né, que são os santos, a comunhão dos santos, basicamente, e a igreja padecente, que são as almas do purgatório, que elas estão sendo purgadas dos seus pecados, né, como dito lá por Paulo na segunda carta aos Coríntios, eu acho, né, que aquele que tiver pecado e ainda se for para o céu será salvo, mas como que pelo fogo, né? Então, enfrentando ali o fogo sendo purgado os pecados ali no purgatório. Mas é justamente isso, né? Então, quando a pessoa é batizada, inclusive, ela entra toda nessa dimensão toda, né? Ela entra... É diferente do batismo, sei lá, no outras denominações, né? Porque é uma concepção de comunhão muito grande. Quando você se batiza, você entra em comunhão com todo um corpo de pessoas vivas, mortas, na eternidade e aqui na Terra, né? Não, até se você for pegar aquele livro lá que tu me mandou lá do Ratzinger, Introdução ao Cristianismo. Uhum. A Introdução ao Cristianismo, né? É. Que ele fala que uma das grandes bênçãos que a igreja oferece a todos os participantes dela são os sacramentos. Sim. E que você tá lastreado numa grande tradição que assegura que os fiéis possam escolher o melhor caminho possível. Sim, sim, sim. Então, tipo, me parece... Por isso que eu tô falando, tipo, me parece estranho fazer essa... Parece uma afirmação muito, tipo... Focada, tipo, o material é ruim e o que tá por trás invisível que é bom, tá ligado? Eu acho que o pano de fundo dessa afirmação do padre é com relação ao que o pessoal fica reclamando sobre a ação da igreja ao longo da história, né? O tal Tu acha que é mais sobre isso, né? eu acho que ele tá falando isso mais Os escândalos dele. isso, eu abuso. Ele fala, não, é por causa disso Entendi. aqui, é falho. Mas, tipo, cara, no campo histórico visível, a igreja também precisa ser defendida e ressaltar todas as ações boas que ela fez. Né? Esse é um dos campos lá do pessoal que gosta de apologética, né? Apologética histórica, né? Que vai falar sobre, sei lá, vai falar sobre como que foi o bagulho da Inquisição, né? Essas questões todas, cruzadas, até mesmo sobre, por exemplo, tinha anos 30 lá, na época do Pio XII, tem um livro de um cara chamado Papa de Hitler, falando do Pio XII, Uhum. entendeu? Aquele livro é uma escalônia, o Pio XII, né? Dizendo que ele ficou calado em meio a tudo que estava acontecendo lá, mas não. Depois desmentiu-se isso, né? Aquilo ali é uma ação visível. O Pio XII, a pessoa Pio XII,
fornecia uma série de vistos lá pro pessoal judeu entrar no Vaticano, eles não podiam ser A declaração que ele fez na lá. Polônia também. Não, isso aí é o João Paulo II. João Paulo II, né? É sobre comunismo. Desculpa. Que tem a ver com o assunto aqui. Tem a ver com o assunto, depois vai falar, sim. Tem a ver com o Mas assim, muitas ações visíveis boas mesmo que a gente vai chegar e tem que defender, Eu acho que. Eu acho que tipo, a igreja tem que falar sobre seus erros, Sim. mas também tem que ser enaltecido seus acertos, tá? Uhum. Acho que é muito importante. Sim, sim. Sinais visíveis, uma graça invisível, essa igreja é do Espírito Santo. E é ele que faz com que a igreja permaneça viva, apesar do que é visível. Porque se fosse só por conta dos homens, se fosse só nós que tomássemos, se fosse uma obra meramente humana, nós não teríamos chegado no ano de 2025. Olha o que a igreja já passou. Imagina, a igreja me fez padre. Já tinha acabado há muito tempo, né? Já tinha acabado há muito tempo, gente. Quantos que estão aí? Eu sou ruim, mas tem gente que é pior que eu. Entregue isso na nossa mão. A gente Então a igreja acaba com nunca vai tudo. acabar, pô. Lógico que não, ela é do Espírito Santo. Nunca vai acabar. Não, e a promessa de Nosso Senhor é muito clara. E as portas do inferno, ou seja, a porta da morte, da perdição, nunca prevalecerão sobre ela. Por que a gente reza pedindo proteção pra coisas do homem? Tipo, nos proteja contra a Rússia, nos proteja do comunismo. Por que a gente Mas tem quem que pedir reza isso? Não. Eu nunca rezei isso, não. Tem pessoas da igreja católica que faz oração. Inclusive, esse problema aí que deu do Frei Gilson, muita gente pegou no pé O cancelamento por dele, conta né? disso aí, né? Ó, nos proteja da Rússia, nos proteja Não, do não falou da comunismo. Rússia, não. Ele falou do comunismo, foi não? É os dois. Nos proteja. Eles falam. Nos Da proteja Rússia do, pela que, guerra, do que foi avisado no milagre de Fátima. Porque parece que no milagre de Fátima ela avisou, né? Tipo, ó, tomem cuidado aí da Rússia, do comunismo. Teve isso aí, não teve? Olha, eu sou um padre que antes de falar qualquer coisa, pronunciar e até mesmo de rezar, principalmente em público, eu me asseguro de que eu estou de acordo com os documentos da igreja. Então eu não posso te afirmar que exista isso ou que não exista. Não posso te dizer se isso é verdade ou mentira, porque eu nunca li nada a respeito disso. Né? Acho estranho rezar para defender de um país, que eu não moro na Rússia, o que eu tenho a ver com a Rússia? Então, muito louco. Então, essa parte aí dele eu achei meio confuso, sendo sincero. Tem algumas referências. Nossa Senhora de Fátima, aparição lá, fala que dá. Negócio lá da Rússia, qual é o nome? Era que a Rússia espalhará seus deuses pelo mundo. Pelo mundo, se não tiver aqui. A consagração dela. O Papa Francisco consagrou, não foi? Se não me engano. Que a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Isso. A gente também tem o Futon Shin, Que vai falar sobre que isso. também está num processo de canonização que foi pausado por causa dos escândalos lá em Nova York, na época do Ratzinger ainda, mas que ainda tá não foi cancelado, ainda tá em continuidade, que o Futon Shin, ele tem a afirmação dele de uma visão que ele teve, Do anticristo, foi? que ele fala que o mundo todo vai se direcionar para um governo mundial e que esse governo mundial será através da ideologia do comunismo que ele vai ser instaurado. Sim, sim. E que nós teríamos que nos inclinar contra isso e rezar, orar bastante. E também tem Nossa Senhora Aparecida, aqui no Brasil. Nossa Senhora, que apareceu Nossa Senhora aqui. Que ela falou para um pescador que... Óbvio que as pessoas podem não acreditar na igreja, você pode não acreditar nessa aparição ou não. Mas essa aparição de Nossa Senhora aqui, ela falou que as pessoas tinham que rezar muito, senão o Brasil seria consumido pelo comunismo. E que a única forma de escapar do comunismo seria fugir para as pequenas cidades, ir pro interior. Então, assim, são três... Óbvio que você não é obrigado a acreditar nessas aparições. Mas é até interessante, eu fui ver um caso, tem um padre que investigou o pessoal que... aquela nossa irmã Lúcia. Irmã Lúcia, sim. E as pessoas que desacreditaram do bispado, na época que desacreditaram, todos eles morreram de doenças horríveis, com tripa pra fora, tudo. Mas só um adendo aqui, só uma curiosidade aqui. Mas você pode não acreditar nessas questões. Mas o Futon Shin falou e teve as aparições. Falando dessa questão do comunismo. Teve. A guerra da igreja contra o comunismo e contra o marxismo não é uma coisa de hoje. A gente teve São João Paulo II. Teve... Qual foi aquele Pio que fez o negócio contra o comunismo lá? Silas? Como é? Não, o Sílabus é outro. Foi o Pio XII, fez o decreto contra o comunismo. Então, qual foi o Pio? Eu perguntei... Não, o Sílabus é o Pio IX. Eu perguntei qual Pio, caralho. Mas a Sílabus não é sobre comunismo, é sobre liberalismo. Não, tem uma sobre comunismo. Tem? Tem. Então eu acho que é do Pio XII. Comunismo. Acho que é do Pio XII, então. Tem um documento... Enfim.
tem bastante posicionamento da igreja contra o comunismo. Uhum. Independentemente de qual papa tenha sido, mas tem vários posicionamentos da igreja em relação e contra o comunismo e também as afirmações em relação à União Soviética. O próprio Futon-Shin, foi até bom eu ter lembrado dele aqui, ele fez uma conversão de uma mulher que era agente da KGB. E que falou que só ela tinha infiltrado 2.000 agentes da KGB dentro do seio da igreja para ser padre, bispo, etc. Só ela tinha colocado 2.000 homens. Se eu não me engano, ela era freira. E o Futon-Shin fez ela confessar, abrir. E ali ela teve a real conversão e ela contou isso pro Futon-Shin. E foi, segundo ela, uma operação da União Soviética e da KGB dentro da igreja católica. Então, assim, eu compreendo a posição do padre, pode ser que ele não saiba dessas coisas, ou acho que são coisas inválidas, tá ligado? Uhum. Mas um fato tem bastante coisa da igreja, bastante confronto da igreja com a União Soviética e com o comunismo em si. Isso é um fato. A oração que eu vi lá do Frei Gilson foi ele falando sobre, eram dois, né? Era o Frei Gilson mais um cabo. Aí o cara falou, Tá falando do cancelamento? Nos livros. Mas o cancelamento dele não foi no negócio do. Foi um negócio sobre mulher. Não, ele tá falando de outro, tá fora do mundo, pô. Não. Foi porque ele visitou. O Lancelotti tirou uma foto que ele visitou ele. Ah, tá. Aí ele tirou uma foto, meu amigo, Júlio Lancelotti, foi por causa disso. Ah, tá. Porque na oração lá que ele fez contra o comunismo, porque eu vi a oração que ele fez contra o comunismo lá. Eram as intenções, né? Então, uma das intenções foi nos livros dos erros da Rússia, se referindo a essa questão de Nossa Senhora de Fátima. E aí completou, nos livros dos perigos do comunismo. Falou alguma coisa assim, entendeu? Então, não foi uma oração contra a Rússia e contra o comunismo, foi uma oração contra um erro da Rússia, que é o comunismo. Não, mas é porque eu acho assim, tem que ter uma certa parcimônia, né? É. Não é contra um território, não é o chão, né? É. E não é uma pátria, não é uma bandeira que tá se falando. A Rússia tem uma história. Tanto é que é quase impossível você te conectar à Rússia e União Soviética. Sim. Putin foi agente da KGB. Sim. Então, não tem como te conectar, tá ligado? Sim. São duas coisas contínuas. Sim. Assim como os marxistas e os comunistas no Brasil não fazem essa desassociação. Eu acho que ninguém no globo, meramente informado sobre política e sobre história, faz essa desassociação tão forte entre União Soviética e Rússia. Uhum. Acho eu. Sim. Porque é difícil fazer essa descontinuidade, tá ligado? Sim. Principalmente quando você abriu os documentos lá, etc., que tinha uma porrada de agente da KGB espalhada pelo mundo, e a porra toda. Então, assim, eu acho que o padre Fábio Marinho está desinformado. É o que eu posso falar. Agora, sobre questão de intenções, assim, a pessoa pode orar por Qualquer quiser, coisa. qualquer coisa assim que ela quiser. Você não pode pedir, sei lá, pela morte de alguém. A questão é se Deus vai ou não conceder isso. Isso vai. Se isso é bom ou não pra você, né? Que é o melhor que ele vai fazer. Jesus faz a promessa, né? Pedir e será dado, né? Peça e será dado. Só que Jesus só vai dar aquilo que for contribuir para a sua salvação, independente da sua intenção. Você pedir, eu quero. Às vezes você tem um desejo específico, né? Você reza para ter esse desejo específico. Se isso não for contribuir para a sua salvação, Deus não dá. Porque senão Deus estaria causando uma condenação, alguma coisa assim, coisas que não contribuiriam para você ser salvo. O que você não pode fazer é aquelas orações, geralmente, que o protestante faz, né? De pedir a morte de alguém, o mal de alguém, doença pro Lula. Porque o próprio Deus fala, né? Que não é da vontade dele que o ímpio pereça, mas que ele se converta e viva, né? Então, Deus não deseja a morte do ímpio. Na verdade, ele fala, não deseja a morte do ímpio, né? Ele afirma sobre o juramento, essa questão. Sim. Mas é como se alguém falasse assim, imagina alguém rezar para os Estados Unidos parar de ser imperialista. Eu consigo imaginar alguém do PT católico pedindo para os Estados Unidos não dominar o Brasil, sei lá, alguma coisa assim, tá? Uhum. Rezar, as pessoas... Eu tenho que lembrar que o momento de oração também, muitas vezes, é um momento de se abrir de uma maneira única, né? Uhum. Pedir aquelas coisas ali que estão incomodando, aquelas coisas que você não conta para ninguém, normalmente. Mano, em geral é isso, entendeu? E assim, se a sua oração for de uma intenção estranha, Sim. ruim, só não vai ser, só não vai surtir efeito, essas coisas assim, entendeu? Sim. Não, mas é uma porque tem parada uma guerra, separatista. Eu só não entendi o quão impressionado ele ficou, tá? Não. Como nem... Um país, por exemplo, um ucraniano rezava assim, contra a Rússia, nos livros da Rússia. Tipo, cara, faz sentido, porque tipo, países entram em guerra, né? E são pessoas que lutam, né? E assim, acreditar que um ucraniano
Não precisa ser nenhum ucraniano nacionalista. Tipo, sei lá, o cara tá sob ataque. Sim, O cara vai orar pra parar os ataques. Por favor, pare a Rússia, tá vendo? sim. É mesmo isso aí. Não sei, mas isso é misógino, isso aí chega a ser É. criminoso, não sei. Misógino. Não, eu Mas sei. o que é misógino? Eu não entendi essa parte do misógino até agora, sabia? Deixa eu ver de novo. Ah, é pra defender de um país, que eu não moro na Rússia, o que eu tenho a ver com a Rússia? Então é muito louco isso Não, aí, mas né? é É uma porque tem parada uma guerra, separatista mesmo isso aí. Não sei, Não, mas isso é separatismo, misógino, tem isso chega a ser separatismo criminoso, aí. não sei. Não, Não eu sei. tento enxergar. Eu não sei se é criminoso. Misógino. Essa parte aqui, eu juro, eu fiquei muito confuso. Foi separatismo, Misógino. misoginia e criminoso. Criminoso. Tem oração criminosa? Tipo, eu orar... Sei lá. Essa parte eu realmente... Eu acho que houve uma confusão semântica aí muito grande, tá? Ou ele fez uma brincadeira que Rússia é feminino, e aí orar contra a Rússia seria misógino. Isso é uma piada, né? É isso aí. Enxergar pelos olhos de outras pessoas quando elas falam qualquer frase. A Rússia tem guerra, né? Ela tem um maior poder bélico do que o outro país. É Não mais é de fácil. hoje, Você né? entende? Não, tô tentando só enxergar o porquê. Porque eu não é vi de ele hoje, falando você isso. entende que isso é histórico, não Não, é de sim, hoje. mas eu não vi ele falando isso. Se Mas se ele quiser, a falou, gente o põe que um que é? vídeo aí se precisar. Não, eu tô Quando- acreditando em você, mas por que essa minha visão é dessa Não, postura? eu entendo. De às vezes pensar nos protejos da Rússia, não da Rússia fazer assim, de uma Rússia talvez de uma Mas guerra. da mentalidade de uma guerra, de alguma do coisa. não? comunismo que houve, que Papa João Paulo II, inclusive, foi ferrenho ao combater o comunismo. Mas é importante dizer isso. Isso serve principalmente para os papagaios de pirata que só repete o que escuta, né? Pega o livro de doutrina social da igreja, tá bom? Vai lá atrás, nos papas que iniciaram a doutrina social da igreja, para a gente entender. A igreja, ela proíbe o comunismo. Sim, proíbe. Comunismo marxista. Aquilo que foi pregado na filosofia, enquanto uma substância que separa a sociedade. Então, um conceito filosófico de comunismo. E isso é proibido pela igreja. Pronto, aqui ele falou isso, né? Tem um outro vídeo que aí eu acho que os caras dos três irmãos nem lembram dessa conversa com o Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti. Ah. E eu não sei se eles ficaram confusos, porque eu pessoalmente fiquei confuso quando eu vi esses dois vídeos. Vamos ver o que o Júlio Lancelotti fala aqui. Há um tempo atrás, O menino Júlio ainda existe, pô. surgiu na igreja esse movimento da teologia da libertação que hoje é proibido, né? Não. A teologia da libertação não é proibida. Não é. Ela é uma teologia da igreja. Como tem a teologia da esperança, como Existem tem a outras. teologia tomista, como tem a teologia agustiniana, também existe a teologia da libertação. Ela não é condenada. Não existe uma condenação. Existem avaliações sobre a teologia da libertação. O próprio Papa São João Paulo II declarou: a teologia da libertação é útil, oportuna e necessária. Isso é o discurso do Papa São João Paulo II aos bispos no Brasil. Uhum. O Papa Bento XVI fez reparos à metodologia. Por exemplo, para você entender, São Tomás de Aquino usou a filosofia aristotélica. Santo Agostinho usou a filosofia platônica. Tanto que a gente diz numa linguagem figurada, São Tomás batizou Aristóteles, Santo Agostinho batizou Platão. Não. E a teologia Calma, deixa eu terminar. da libertação usou mediações socioanalíticas, inclusive do marxismo. Aí agora a gente tem um problema. Agora os dois tá certo, né? Agora a gente nem para consistentemente dá pra manejar isso aí. Sim, são mutuamente excludentes. Não dá. Agora, o marxismo é uma coisa, a teologia da libertação é outra. Mas usa, né? Usa. Cara, o que eu sei é o seguinte. Primeiro que a analogia, eu não gosto. Essa analogia é ruim, né? São Tomás batizou Aristóteles, Santo Agostinho batizou É porque Platão. se seguir, parece que a teologia da libertação batizou Marx. Marx. Primeiro porque assim, o que se entre aspas, batizou, né? Vamos supor assim, São Tomás pegou a filosofia do Aristóteles, porque a filosofia de Aristóteles não era essencialmente incompatível com a fé. Agora, a filosofia do Marx, como apontado pelo próprio Ratzinger, você procura lá o Ratzinger sobre teologia da libertação, lá o documento, ele fala todas as palavras, né? O documento ali do Dicasterio da Doutrina da Fé, para quem não sabe, o Dicasterio da Doutrina da Fé, na época que o Ratzinger era prefeito, é o sucessor do Tribunal da Inquisição, do Santo Ofício, né? Que cuida, ou seja, da doutrina das coisas, tudo. Então, o que ele estava ali colocando, ele vai afirmar
este documento se dirige a certas interpretações da teologia da libertação que toma emprestado de forma acrítica, ou seja, sem a crítica devida, conceitos da filosofia marxista. Quais são, especialmente, as noções lá de luta de classes, a própria noção do que é a verdade no marxismo, a questão da relação da verdade com a praxis, a questão do materialismo, né, o ateísmo, que o Ratzinger fala lá, né, o documento de Castelo, é um documento magistério, né, nesse sentido, que a filosofia marxista ela é intrinsecamente ateísta, né, ateia. Então, assim, uma série de coisas para se colocar. E o principal ponto, né, do Ratzinger é que a libertação, na nossa teologia da libertação, não deve ser entendido em questões materiais, você se libertar, sei lá, das amarras do imperialismo ou do capitalismo, mas sim a libertação do pecado. E as questões sociais como questões acessórias a isso. Né? O conceito de libertação, diz o próprio Ratzinger, é central, né, para o cristianismo. A libertação, só que a libertação só pode ser entendida nesse sentido, no sentido salvífico, né, como a libertação do pecado. O homem se libertar do pecado. Né? Então, assim, a questão da opção preferencial pelos pobres, não sei mais o que, isso daí até que fica, né? Mas, assim, até porque o Ratzinger, inclusive, ele faz outras críticas ao Marx nesse documento, né? Ele fala sobre a questão da noção científica para o Marx, que tem uma conotação quase mística, né? Então tem que tomar cuidado, você tem que analisar com olhos mais críticos, né? A parte que eu achei mais interessante desse documento, sabe qual é? Qual? Quando ele analisa, né, o marxismo, e ele fala que o marxismo adota a perspectiva de teoria de classes. Uhum. A respeito da investigação, aonde não existe uma possibilidade de separação do campo da praxis e da concepção histórica. Uhum. Ou seja, vou ler aqui, né? Na lógica do pensamento marxista, a análise não é dissociável da praxis e da concepção da história a qual esta praxis está ligada. A análise é, pois, um instrumento de crítica e a crítica não passa de uma etapa de combate revolucionário. Este combate é o da classe do proletariado, investido de sua missão histórica. Aí vem o terceiro ponto. Em consequência, somente quem participa deste combate pode fazer uma análise correta. Sim. Ou seja, ela é uma posição que, se fosse aceita, inclusive, essa parte aqui, se essa noção marxista fosse aceita, todas as outras visões seriam negadas. Sim. Só ela poderia estar certa. Só ela. Então, por necessidade, ela substitui o campo da pluralidade de ideias dentro do eixo da igreja. Sim. Então, ela tomaria a acepção e o lugar de todas as outras. Ao aceitar o marxismo na igreja, seria automaticamente necessário negar todas as outras interpretações. Sim. Baita... Então, tipo, isso que o Lancelotti falou é um eufemismo. Ele falou de uma forma... Eu não sei se foi malicioso, mas ele valeu de um eufemismo, falando correções metodológicas. Não, ele tá falando pra você, assim, ó, Marx tá errado em um monte de coisa aqui, vocês não falam nada. Vocês só estão aí falando, querendo PT, apoiar índio, não sei o quê. Capitalismo e pronto. Qual é o nome do documento mesmo? Eu não lembro do documento. Deixa eu pegar aqui pra... Vou ver se eu botar na descrição. Mas acho que tá aqui fácil. Vou pegar aqui, mas, tipo, cara, é um tipo de... Foi um eufemismo muito estranho aí que o Lancelotti usou. Aqui, achei. Instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação. Isso. Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, que é o que tu falou aí do que substituiu a cruzada, né? Não, é o professor do Tribunal da Inquisição. Perdão. O nome do instrumento é foda. Do documento é Instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação. Eu vou deixar aí fixado na descrição se vocês quiserem consultá-lo, tá? É um documento grande, inclusive. Sim, bem grande. Eu acho que ninguém vai ler, não, mas tá aí, né? É um documento grande. Inclusive, tem uma outra parte aqui do texto. Fudeu. O WhatsApp desconectou. Acabou-se. Acabou tudo agora. Acabou. Enfim, mas é basicamente isso. Um dos dois tem que dar certo. E pelo que parece, o próprio documento da igreja, pelo Ratzinger do Bento XVI, condena de fato essa percepção marxista dentro do seio da igreja. Sim. E o Júlio Lancelotti falou com todas as palavras, aí vou até botar de novo, né? Porque eu acho que o pessoal pode ter esquecido. Agora, o analíticas, inclusive do marxismo. Agora, o marxismo é uma coisa,
A teologia da libertação é outra. Agora, há fundamentos que você, ou princípios do marxismo na teologia da libertação, como há princípios aristotélicos na filosofia. Ele não fala. O Ratzinger ele coloca quais os princípios ali do marxismo, né? Qual a noção do marxismo você vai pegar? Qual o princípio do marxismo você vai pegar e vai usar na teologia da libertação? Não fala. Não só isso, todas as próprias noções ali de marxismo, o Ratzinger responde, elabora cada uma e classifica como elas são. E qual é o problema de cada um. Sim. Então não sobrou nada pro Júlio Lancelotti. Pro Julinho Lancelotinho. Vou falar pro Julinho, mas Ih. é padre. Verdade. Mas tem um livro, cara, até. De um teólogo que esse pessoal deve gostar muito. Teólogo progressista, o Hans King, alemão. Ele escreveu um livro chamado Ser Cristão. É tipo um. É um cristianismo puro e simples, vamos colocar assim, do Lewis. Só que ele tem 800 páginas. Não é. Então. Não é. Porque não é Puro e simples não é, não. Pode ser puro, mas simples. Mas ele não. Ele tenta apresentar sem afirmar uma denominação específica. Mas ele era um padre católico nessa época. Né? Ele continuou sendo, mas ele foi calado depois, ele não pôde mais lecionar teologia. Né? A história dele é complicada, mas isso foi por conta de questão dele com o Papa. Tipo, ele negou a enfermidade papal. Ficou muito simples, né? Mas ele até falava assim, olha. Ele coloca lá falando sobre a sociedade de hoje, aí ele utilizou uns bagulho lá, ele utilizou o conceito lá de homem unidimensional lá do Marcuse pra falar, mas ele falou, olha, se você quer ser cristão, é impossível você ser cristão e marxista sem você criticar diversos fundamentos do marxismo. É a posição mais progressista que tem. E que, olha, não deu. Não dá pra ser você ser um marxista de fato e um cristão. Ele falou isso, cristão, tipo, seja protestante, seja católico, seja ortodoxo, seja o que for, porque ele tá falando em geral mesmo, entendeu? Ele vai falar de Islã depois, acho que ele nem pra ser muçulmano, essas coisas assim, judeu e marxista de fato. Sim. Eu continuei. Todos os documentos são claríssimos ao dizer isso. Que é aquela raiz marxista. Vou citar só Marx. Não vou entrar em Hegel, não vou entrar em Max Weber, não vou entrar em nenhum outro filósofo. Só Karl Marx. Marx, porque é o que todo mundo no Brasil fala. Não sei se entendem Marx, mas... Eu acho que ele quis dizer que ele usa... Eu não sei... Assim, na sentença que ele tá usando, parece que o Max Weber era marxista. Não. Mas eu acho que ele quis dizer que não ia usar nenhum outro autor pra falar sobre o marxismo, eu acho, não sei. Repetem. Que a igreja condena esse marxismo comunista, que ele é apelativo e que proíbe a sociedade de ter livre acesso às coisas. Isso é proibido pela igreja. Agora, quando nós falamos do comunismo atual, de partilha dos bens, de igualdade, de desejar que o outro também tenha, de que o outro também possa fazer, isso é uma questão de evangelho. Isso não passa pela filosofia marxista, nem pela filosofia dos contemporâneos ou modernos. Isso passa pelo evangelho. Senhor, e quando é que nós vamos saber que nós fizemos isso a ti? Todas as vezes que fizerdes isso ao menor de todos. Mas quem é o menor de todos? Todas as vezes que me deste de comer, todas as vezes que me deste de beber, todas as vezes que me vestistes, todas as vezes que me deste dignidade. É a mim que vocês estão fazendo. No outro. Então, isso é o que nós chamamos de vida comum, que não é o comunismo marxista. O comunismo marxista é proibido pela igreja. Não é uma... Os principais documentos aí que fala, ele falou de pegar livro da doutrina social. Qual é o livro da doutrina social? Procurar na internet aí, compêndio da doutrina social da igreja. É esse daí, basicamente. Mas ele falou dos papas e tudo, mas a igreja, tipo, ele falou de filosofia marxista, mas a igreja também condena certas posições dos movimentos socialistas mesmo, né? Não só socialistas, critica visões modernas. Sim, tem aquele papa que escreveu lá contra a visão moderna, contra os modernos e tal, que o pessoal associa a Hegel, Kant, etc. E o São Pio X com a Pachende. Ele é uma condenação ali à questão do modernismo. Condena certos específicos tipos de anarquismo, condena liberalismo, um tipo de... Porque senão o cara escuta isso aqui, aí se o cara fala, sou liberal, não pode ser católico não. Assim, o tipo de liberalismo que está descrito na bula. Porque o liberalismo... Até o centro-vacantista, os tradicionalistas, eles confundem muito isso, né? Porque, por exemplo, existe na CISBA condenação lá contra a liberdade religiosa. Meu Deus do céu, liberdade religiosa. Não só isso. Eu tava pesquisando sobre direito canônico. O direito canônico tem uma coisa muito particular dele, que é o seguinte. Quando o Papa vem em nota de condenação, nada é implícito.
Nada. Nada. Só se segue aquilo exatamente que está sendo dito. Sim. Ou seja, inclusive foi o Soares que discutiu sobre isso. Só é condenado aquilo que está definido como condenado. Sim. Se tem outra definição e usa a mesma palavra, ou se você acha que aquilo segue a partir daquilo, já não serve mais. Não serve, sim. É só, a bula tem que dizer, ó, definido aqui, o que estamos condenando. Isso, Sim. isso, que tem por princípio isso, que acredita nisso, que quer isso. É. E isso aqui tá condenado. Se você for ver os documentos do Conselho de Trento, eles seguem uma forma bem específica. Tipo, se alguém disser, sei lá, que o homem não possui livre-arbítrio para a salvação, seja anátema. Ou seja, essa posição aqui, seja Inclusive, anátema. esse documento aí contra o marxismo, o Ratzinger fala que o marxismo é contra o nosso livre-arbítrio. Sim, também, sim. Sim. Fala que é contra a nossa livre-arbítrio, falando com um monte de coisa. E assim, condenou uma série de coisas, assim, fala sobre liberalismo rapidinho, que Pode falar. os tradicionalistas eles confundem muito esse bagulho, porque condenação contra a liberdade religiosa, liberdade de consciência. Esses documentos, às vezes, tem alguns problemas que eles não são, muitas vezes, explícitos o suficiente, vou dizer assim. Porque, por exemplo, só fala liberdade religiosa, né? Ou de tratar todas as religiões igualmente. Né? O documento sempre fala essas coisas assim, aí parece que, tipo, mas o Vaticano II fala de liberdade religiosa, então um está contradizendo o outro. Não! Só pensar, inclusive pensar no contexto político da época e tudo mais, o que era liberalismo? Liberalismo nasceu como um posicionamento não econômico, igual a gente usa hoje. Não nasceu como posicionamento econômico, mas como posicionamento político e cultural. Né? E nesse sentido, a política e a cultura do liberalismo na época lá e tudo, se perpetuava através de uma noção anticlerical. Se eu vou pegar, sei lá, Benedetto Croce, esse pessoal lá, o pessoal lá da França, da Revolução Francesa, os liberais Eu entendo essa outra alemães. posição. Mas a questão é que, tipo assim, tem que pegar o documento. Sim. E pegar a definição que deu. Sim. Qual é a definição de liberalismo? Por liberalismo, toma-se aí e define. Sim. É isso aqui que está condenado. Sim. Não existe, não tem, implicitamente, eu acho que, serve também. Sim. Se servir também, tem que estar no documento, Sim. tá ligado? E eu acho que isso é o mais claro, tipo, o código canônico é o que todo positivista amaria ter. Sim, meu. É aquele bagulho que o Conte queria, né? Era, como é que era? Catolicismo menos cristianismo. Tirando o cristianismo do catolicismo, mas preservando as estruturas todas Sim. ali. Ele queria isso. Tipo, muito claro, muito bem definido. Tipo, é isso, tá ligado? Sim. Se não for assim, não é, tá ligado? Sim. E eu acho que isso é uma das preocupações sumárias de um documento. Sim. Inclusive, foi uma das reclamações que alguns cardeais fizeram ao Papa Francisco, né? Dúbias, né? Tipo, tá muito dúbio pra ser um documento da igreja. ambíguo, Tá sim. ligado? Tá muito ambíguo isso aqui. Sim. E Então, pediu esclarecimento. Sim. E ainda mais falando desse bagulho do liberalismo, eu lembrei, né? O que a igreja fala, por exemplo? A igreja fala que falava nessa época que era contra a liberdade de consciência. Aí o que ela afirmava contra isso? A igreja tem o direito de formar consciência, isto é, você está falando de educação, escolas. Né? Aí depois falou, inclusive, de iniciativa de escola católica, esses bagulho tudo. Tipo, era essa noção que não tem nada a ver com a noção que o Concílio Vaticano II, por exemplo, vai apresentar de liberdade religiosa. O que é liberdade religiosa pro Vaticano II? A imunidade de coação, que é um conceito que existe na igreja faz séculos e séculos, sobre imposição ou não da fé por meio da força, essas coisas tudo. Liberdade de consciência. A igreja é contra essa noção de liberdade religiosa se você considerar que é liberdade da religião, isto é, de você ser livre da religião e você impedir, por exemplo, que possam haver expressões públicas da religião, por exemplo, como existe na China. Que era o posicionamento que era condenado desse determinado liberalismo. Sim. De proibir a igreja de poder ensinar, os fiéis botarem os filhos pra ter um ensinamento católico. Os liberais defendiam nessa época liberdade de imprensa. Só que o que era liberdade de imprensa para eles? Você não ter você tem uma imprensa secular, você não poder ter, por exemplo, um jornal católico, essas coisas todas. E isso é uma coisa que a igreja se posicionou contra. Somos contra a liberdade de imprensa. Mas os caras que foi usar isso daí, então, eles não sabem, nunca leram nada de direito canônico direito, mas eles vivem afirmando por aí no YouTube isso, cara. Isso é uma coisa que me deixa, tipo, revoltado. Fica revoltado. Revoltado. E sobre o comunismo, agora, a igreja condenou uma série de proposições, assim, que esse pessoal tem, né? Com relação esses documentos, as encíclicas, né, do Leão XIII,
Pio XI, Pio XII, lá, 40º ano, por exemplo, condena a noção de que não deve haver propriedade privada. Né? O Leão XIII também, obviamente. Muitos Que condenam... inclusive foi muito mal traduzido pro Brasil. Sim, muitos condenam a questão do sindicalismo, a noção sindicalista, que é típica principalmente do fascismo, por exemplo, né? E também vão condenar coisas como, por exemplo, eles vão sempre falar mal do comunismo, né? Tem a Divina Redentores, vai falar contra o comunismo ateu. Tipo, tá sempre ali, os erros do comunismo. Sempre criticando o comunismo, onde fala que não dá pra ser bom comunista e bom cristão. Às vezes usa até outro nome, socialista mesmo. Não dá pra ser bom socialista e bom cristão. Condena uma série de coisas. Então, até questões políticas mesmo, a igreja entrou ali e condenou certas questões assim. É porque eu particularmente, tá? Minha visão particular aqui, você tá ouvindo aí, não quer dizer que você tem que adotar, nem que tem que condenar as coisas, nada. Mas eu, pessoalmente, como sou uma pessoa que eu já estudei sobre os assuntos de socialismo, etc., me parece que uma visão socialista, para um católico, substitui a visão cristã. Em vários níveis. Sim. Então, por exemplo, tem que ajudar os pobres. Tudo bem, Jesus é a favor de ajudar os pobres. Mas na Bíblia, ele não só ajudou os pobres. Ele ajudou a todos aqueles que iam até ele. Sim. Então, tipo, ele ajudou prostituta que não disse que a prostituta era pobre. Tá ligado? Ele foi lá, iam apedrejar ela e ajudou ela. Não, Curou vários enfermos que não disse lá que eram pobres. Tem várias passagens, inclusive, de ajudar pessoas ricas. Pessoas bem... Lá no Evangelho de Mateus, o jovem rico recusou, né? Sim. Jesus fala específico sobre os ricos, né? Tudo mais, certos problemas que tem. Mas, por exemplo, Paulo, ele era cidadão romano. Ele era bem de grana, né? Sim. Que antes de virar Paulo, Saulo era cobrador de imposto, né? Era bem de... Não, ele era... Ele era bagulho ele era rabino, uns bagulho assim. Ele era cobrador de imposto. Cobrador de imposto era Mateus. Era Mateus? Mateus era cobrador de imposto. Eu acho que Paulo era cobrador de imposto também. Pode ser também. Eu acho que... Não Paulo, né? Mas Saulo. Sim. Eu acho que Saulo era cobrador de imposto. Ele tinha jurado que ia matar os cristãos, o cara, os cristãos. Então, eu sei que ele era educado lá pelos rabinos, tudo isso. Não, isso sim, eu sei que ele era rabino, mas eu sei que também... Que eu me lembro, posso estar errado. Ele cobrava imposto também. Uhum. Não Paulo, né? Saulo. Paulo nunca fez essas coisas. Sim. Não é isso. Eu não é, Adãs, que é cobrador do imposto. Ele é tecelão, que eu tô falando. Era um fariseu, né? Tecelão. Mas quem era o cobrador de imposto era o Mateus. Tô errado, mas Mateus era. Mateus era o... Mas, como eu tava dizendo, o que eu sinto que isso causa, cara... Porque se eu fosse socialista, tá ligado? Eu ia deixar de olhar pra aquele que precisa. E eu ia olhar pra aquele que eu acho que precisa, tá ligado? Sim. Eu ia substituir a visão, saca? Então, por exemplo... Uma pessoa que tá precisando de... Sei lá, uma pessoa que tem dinheiro e tá mal espiritualmente, tá ligado? Ciência política que a igreja aceite. Mas Os documentos mostram isso. Porém, é importante saber que lutar pela igualdade das pessoas é evangelho. Evangelho. Então, quando eu me oponho a... Tem no evangelho isso, cara? Acho que não. Tem evangelho de igualdade? Não, né? Mas eu sei que uma das ideologias que preza muito por igualdade e condições dos homens deve ser liberalismo. Liberalismo prega a igualdade de todos os homens. Liberalismo prega essa questão. Se eu pegar John Rawls, esse pessoal todo que vai fundar a noção também da social-democracia moderna, né? É outra coisa, acho que é outra coisa. Porque assim, até mesmo quando eu vou falar, você tinha comentado antes, né, sobre questão lá de soteriologia, Santo Agostinho vai defender, inclusive, isso que eu ia falar, inclusive a analogia é ruim lá, que Santo Agostinho batizou Platão. Santo Agostinho não era, tipo, ele é um pensador que tem várias fases, né, e a fase madura dele não era um platônico. Dizer que ele era um neoplatônico é uma coisa meio estranha, inclusive, para se falar nisso, né, uma época ele era maniqueísta, outra época era uma coisa, outra coisa, enfim. Mas, Santo Agostinho ele defendia lá o tal do princípio da predileção, né, que contra o Pelágio, ele dizia que, inclusive, a salvação é tão soberana que Deus escolhe dar algumas graças a alguns e outras não, tipo... Obviamente, como católico, defende que Deus decide dar graça
preveniente, Deus decide dar graça salvífica suficiente para todos. Mas a alguns ele dá, além dessa graça suficiente, São dá Paulo mais e Pio, graças o pessoal ainda. diz que ele deu 25 dons, né? Tinha É, 25 então, dons. tipo, Deus decide dar mais graças ainda do que a outros. Por exemplo, Maria teve uma série de graças que a gente não teve, né? Acesso, os apóstolos, uma série de graças que a gente não São vai Padre ter. Pio, São Padre Pio, os santos, né? Eles têm graças que a gente não tem, né? Ou não vai ter. Então algumas pessoas são prediletas de Deus nesse sentido, né? Não no sentido de eleitos, né? Como no sentido calvinista, mas no sentido de prediletos mesmo, que Deus dá a oportunidade de todos se salvarem, todos podem se salvar, mas alguns Deus vai dar auxílios especiais. São Francisco tem uma frase dele. Ele vai falar o seguinte, né? Olha, eu sou o pior dos pecadores. Não lembro com o que ele tá. Ele fala, eu sou o pior dos pecadores. Porque se Deus tivesse me dado todas as graças que ele me deu para qualquer outra pessoa, essa pessoa teria feito muito mais do que eu fiz. Ele diz isso, entendeu? Só que Santo Agostinho, essa do São Francisco de Assis, foi quem Deus escolheu dar essa graça, né? Por quê? Porque Deus quis. Nesse sentido, porque Deus é soberano. Os próprios apóstolos, eu acho que a própria noção de Jesus ter escolhido aparecer naquele momento, escolher aquelas pessoas, não as bilhões de outras pessoas que vieram nascer depois. Tá? É um exercício soberano da vontade de Deus, sim. A obra do evangelho, sem saber, apenas repetindo teoria, sem nem saber do que eu estou falando, eu estou prestando um contra-testemunho. O que você ia perguntar? Mas será que essa foi a mensagem de Prestando contra-testemunho. Não sei. Marx mesmo? Eu só me lembrei isso aqui, velho. Abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga. De nada. Todo eu acho que eu senti isso daí, que eu senti isso aí, que eu nem falo agora. Como é abóbora, melancia, banana, manga. Eu me senti meio acuado aqui agora. O padre tá irritado. Proibir as pessoas de terem as coisas? O problema de Marx é que, para a época dele, para a época de Marx, nós estamos falando de um período pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial. Quando alguém começa para a época de Marx, Acabou. eu já sinto um negócio vindo, tá, velho? Acabou. O que ele vai falar? De todos os 5 anos que eu ando reagindo a... Todos esses anos nessa indústria vital. Todos esses anos nessa indústria vital, toda vez que vem para a época de Marx, eu sei que o negócio vai incomodar agora. Isso, o capitalismo. O início do capitalismo gritante, que tinha sido, inclusive, negado pela igreja na Idade Média, porque a Idade Média, por ter sido corrompida, a instituição visível da igreja foi corrompida pelos homens. Por isso que eu falo, é isso que ele tava falando lá no início. Ele tá reclamando da questão histórica da igreja. Não, a igreja da Idade Média foi multifacetada. Foi boa. Cara, eu pessoalmente, eu não sei se foi boa ou se foi ruim. Mas eu gosto muito daquela visão do Leibniz. E que também é do padre Ricardo, padre Paulo Ricardo. Que Deus nos bota na melhor época que poderia nos botar. O que nós vivemos hoje, no momento que nós vivemos hoje, é o melhor momento para que nós pudéssemos viver. Não que a humanidade, mas nós, cada um de nós que estamos vivendo hoje no século XXI, Deus nos botou no melhor lugar, na melhor época que nós poderíamos viver. Melhor mundo possível. Eu gosto dessa visão. Por isso que eu não sei se foi melhor ou se foi pior, tá? Se foi ruim ou se foi bom. Pra mim, na verdade, quem nasceu lá, São Tomás de Aquino, eu acho que foi a melhor época que ele podia nascer, foi a Idade Média. Será que São Tomás de Aquino nascesse hoje, ele seria São Tomás de Aquino? Ele podia se chamar Enzo, tá? Já parou pra pensar nisso? Não. Se ele nascesse em 2012, no Brasil, não ia sobrar nada. Já pensou nisso? Não. Nunca pensei nisso. Então. Para pra pensar nisso, pô. Se Santo Agostinho nascesse em Xique-Xique, em 2002... Sim. Ele não ia aprender grego nem latim. Não. Não ia, tá vendo? Tu ficou meio sério, né? Essa piada que eu tô falando sério, tá? Tu ficou incomodado? Não. Todo mundo que grava comigo começa a me odiar, cara. Não. Eu sou um estorvo, né? Tu que acha? Acho que eu vou me matar. Isso é tudo coisa que A você ideia- tá falando. Nada sai da minha boca. Não precisa... Mas pode sair da sua expressão. Ou o que você vê na minha expressão. Hã? Pode ser os seus olhos. Ou também. que você expressa também na sua face. Pode ser os seus olhos. Porque existe um corpo aí, velho. Existe um corpo aqui, existe um corpo aí. Isso. Tem olho aqui e tem face aí, velho. Sim.
do dinheiro tornou-se pecaminosa. Me odeia, né, velho? Tá bom, tá bom. Você tá tirando isso. Tá bom, não, tá tudo bem, velho. Todo mundo me odeia, velho. Tá bom, velho. Isso é você que tá dizendo. Tudo isso é você que tá Abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga. Vai todo mundo. dizendo. Do nada Lula. É isso que eu tô sentindo agora. Your data is common and don't want to damage it being using. And good life has 50% limit of outcome. Cara, pior que eu fui num vídeo que o meu Aninha tava lendo isso daí. Tinha um texto na tela. Eu fiquei, Só que ele tá descendo rápido. Tu viu? Ele desce rápido que só uma porra. eu fiquei pausando pra ver o que ele tava lendo. Cara, não sei o que ele tava lendo. A contra-reforma luterana, vem a reforma luterana, os protestantes saem da igreja católica, criam uma divisão na igreja, e a igreja católica, para combater a ideia protestante, vai criar a contra-reforma. E o que a contra-reforma vai nos ensinar? Que é preciso uma vida simples, que é preciso viver da pobreza, que é preciso viver da simplicidade. Porque na Idade Média tudo era dinheiro, tudo era muita... Que? Abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga. Vai todo mundo se fuder. Não, é uma visão muito simples. Porque Idade Média? Porque Idade Média foi 1000 anos. Cara, é porque assim, esse é o momento que, não acusando o padre longe de mim, mas estou acusando o discurso dele. Uhum. A pessoa reduzir 1000 anos de Idade Média Dinheiro. a dinheiro me parece ser uma coisa controversa. Me parece, inclusive, ser... esses reducionismos são típicos de posições ideológicas. Inclusive, historicamente controverso, porque a economia monetária ela se desenvolveu muito no final... São Francisco veio de quando? Século XIV. É a Idade Média. Não, século... Acho que é século XI, XII. É a Idade Média, não é? É, Idade Média pra caraca, né? E só veio... Vida simples, um monte de santo nessa Não, época. mas se saiu coisa boa, não era só coisa ruim. Sim, vários santos reformadores nesse sentido ali das ordens. Teve vários na Idade Média, vários. Não, também tem que lembrar de uma coisa muito, muito boa, né, também. São Francisco teve um caso que ele viu uma família passando fome. E o que foi que o São Francisco fez? Ele pegou a Bíblia, vendeu e deu o dinheiro pra família. Bom. Não é bom, né? Aparentemente, o dinheiro é... Não, agora que eu lembrei. Não tinha nada disso de dinheiro, não. Inclusive, falar de dinheiro é coisa mais estranha pra falar. Agora que eu lembrei desse bagulho. Na Idade Média não tinha dinheiro, é foda, pô. Agora que eu lembrei. Aí não, acabou. Aí. Não, agora que eu lembrei disso. Não tinha não. Não tinha dinheiro Não na tinha nada, Idade não. Média. O pessoal odiava dinheiro na Idade Média, pô. Não sobrou nada. O pessoal odiava dinheiro na Idade Média, pô. Eu acabei falando, São Francisco vendeu e pegou o dinheiro e deu, pô. Mas tinha muito pouco dinheiro, tinha quase. Era nessa época aí, todo mundo odiava. Por exemplo, juros. Todo mundo odiava. Vamos sair. Pelo menos nós estamos que tinha pouco. Antes não tinha nenhum, antes depois Não, sim, e era sim. tudo. Agora tem pouco. Acho que a gente tá caminhando bem agora. Sim, mas a Idade Média era. Por exemplo, procura lá, gente. Decreto Graciano, lá da Escola de Bolonha. O principal documento. Ele vai falar o que é negócio. Negócio é negar o ócio. O que é o negócio? É negar o descanso. O descanso a gente só encontra em Deus. Pro cara, toda economia era pecado. Vender comprar barato em um lugar, vender mais caro em outro. Pecado, lucro era pecado. A pessoa considerava isso tudo pecado. Tudo bem que não foi durante todos os 1000 anos. Tanto que, progressivamente, até o final da Idade Média, foi se desenvolver uma série de discussões sobre usura, sobre lucro, sobre preço justo. Que se continuou lá... A Renovaram é de quando? Renovaram é de 1800 e caraca. Não, eu só queria saber, só, pô. Eu só quero saber, pô. Tu acha que tudo é um argumento, pô. Eu só quero saber, pô. Eu fiquei em dúvida só, pô. Aí vem só surge dúvida, pô. Eu acho. Nem tudo é um argumento, não, pô. Mas seria bom que a renovação... Your data is common and don't want to damage it being using. And good life has 50% Using of outcome. outcome and output. Eu tô botando esse áudio do violino porque eu sou tradicionalista. Então eu sempre boto alguém falando em latim ou em hebraico pra recitar na Bíblia. Mas pode continuar. Porque cara, assim, Idade Média nem tudo era dinheiro. Mas a igreja se corrompia. Na época, os papas tudo viviam de forma muito luxuosa. Nem todos. Houveram papas santos na Idade Média. Houveram ótimos papas como... Houveram vários santos na Idade Média, velho. Eu tenho muitos santos na Idade Média, cara. 1000 anos, tem o quê? Uns 400 santos.
Ou mais. Ou mais, tem muito certo. A gente vai falar de beato, um monte de coisa. Mas, enfim, papas, né? Papas, tem bons papos. Cara, na Idade Média, pouca gente respeitava o papa, inclusive. Porque as pessoas têm essa ideia da igreja com poder absoluto, né? Sobre todo o universo na Idade Média. Não. Cara, até, sei lá, até a Reforma Gregoriana, né? Vai vir depois a doutrina da infalibilidade papal e tudo. O pessoal vai disputar muito com o Papa. E depois da Reforma Gregoriana, né? Depois de Inocêncio III, o pessoal vai disputar muito com o Papa. As brigas, tudo, rei da França, o imperador alemão contra o Papa, lá, as cidades-estado italianas, lá, guelfos e gibelinos. Esse pessoal todo, cara, era Papa contra os reis, entendeu? O papado só encontrou auge ali de poder, o papado só encontrou uma hegemonia, por assim dizer, durante 2 pontificados em específico, né? Agora o 7º e Inocêncio III, né? Que esses eram magnânimos. Gosto muito deles. Qual dos dois? O Gregório VII e o Inocêncio III. Que o Anderson tá usando no curso. Tá usando? Tá usando, verdade. Conveniente, né? É. É assim que a gente conhece, cada um que argumenta. Então, Por usurpação e muito luxúria. Então a igreja vai pregar agora a pobreza, castidade e obediência para todos os fiéis. Então é importante para a igreja... Pobreza, castidade pra todos os Acabou. fiéis. Ninguém ia ter filho. Não, acho que Deus é o conceito de castidade que... Você. Porque voto de castidade não faz. Voto de castidade tu não pode... Não, é porque eu acho que ele tá... Eu acho que ele é um... Nesse sentido, ele parece um pouco com o Papa Francisco, tá? Ele tá fazendo algumas afirmações num podcast que não tem valor doutrinário, tá? Não tem mesmo. É valor apologético. Não é doutrinário, tá? Sim. Não dá pra buscar doutrina no que ele tá É afirmando. porque tem que tomar cuidado, porque tipo, houveram muitos protestos, né, contra os luxos, né, que muitos padres, cardeais, esse pessoal todo tinha, bispos tinham na Idade Média lá. Só que corre o perigo de cair em um erro doutrinário que é a noção do pauperismo, que é a noção, pauper significa pobre, né, pobrismo, de que não se pode ter, ou especialmente os membros da igreja não podem ter bens... Qual é aquele lá que batava que só porra lá? Que não gostava de herege? São Luís... Nono? São Luís não tinha... Tinha. Estralava, viu? Tinha, É a Idade tinha. Média, né? Ou é 1800? São Luís não, São Luís não é 1940, né? É aqui, ó, tá aqui. 1920. Primeira Guerra Mundial ali. Tá no... Inclusive, teve caso lá pô, o São Luís acho que ele tretou com um bispo também, tirou bens lá e tudo. Não lembro se ele fez isso daí, mas tipo, cara, rei nessas épocas assim. Tinha muito rei que era rico, né? Reis nessas épocas todos eles tretavam. Por exemplo, teve uma polêmica lá, a polêmica das vestiduras, eu acho que esse é o nome. Quem que indica os bispos? Quem que bota alguém pra ser bispo? O rei ou o papa? Entende que isso era disputado na época? Concílio lá, segundo concílio de Nicéia, no 700 e pouco. Era lá, segundo concílio de Nicéia, que foi o que condenou o movimento iconoclasta. Carlos Magno, imperador, recebeu o título de imperador romano, ele chegava lá e dizia, não aprova esse concílio. Ele, entendeu? Então, tipo, ele disputando com o Papa sobre isso. Então, tipo, Teve 3 papas também. relação igreja-estado... Foi na Idade Média 3 papas, ou foi em 1990? Foi ali. Pro cinema Vacantinho. Foi ali. Pro cinema Vacantinho. Tinha 3 papas ao mesmo tempo, São Luís de Três, São João Vitor. João 23, São João Paulo II e Ratzinger. Era esse? Ou era na Idade Média? Idade Média. Idade Média, né? Tá. Tá falando. Abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga. Vai todo mundo se fuder. Este período exclusivo, vangloriar a pobreza, supervalorizar o não ter. Incluir as pessoas. Aí fica difícil, padre. Não, pera, ele condenou vangloriar a pobreza e... Não, eu acho que ele tá falando que vangloria. Vamos restique, né? Demonizar. Então a igreja vai pregar agora a pobreza, castidade e obediência para todos os fiéis. Então é importante para a igreja, neste período exclusivo, vangloriar a pobreza. Não! Assim, vangloriar, eu acho que aqui a gente tá entrando no âmbito... Como é? Valorizando não ter, porque, cara... Olha... Tem aquele jogo que o pessoal tá jogando ultimamente, é o... TL, como é? É sério, pô! Não, é o jogo mesmo, é o...
Tem um jogo que é TL, pô, a abreviação dele. Não... Deixa eu olhar aqui. Vai falando aí. TL? Agora é bagulho, porque Não, tá me lembrando um pouco esse jogo. o Conselho da Reforma lá, da Contra-Reforma, né? O Conselho de Trento, valorizou de fato questões lá de votos e tudo mais. Só que, cara, a questão mesmo. Throne and Liberty. Ah, TL! Não é? Throne Não tá lembrando não, Throne and Liberty, isso aí não? Eu nunca joguei esse jogo. Mas tá lembrando, não tá não? Não, de Eu vangloriar a nunca vi nada pobreza. desse jogo. Mas vangloriar a pobreza, se eu não me engano, o jogo é assim. Isso vangloriar a pobreza. É. Mas continue. É porque, assim, sei lá, você pega o período ali que a gente vai chamar de barroco, né? Na arte, tudo. Onde que vinha as artes? Cara, as artes lá do pessoal do barroco, tudo ia parar e era encomendado pro cardeal, assim, pros artistas lá, faz essa escultura aqui pra mim. Aí fazia lá na Itália, entendeu? O pessoal reclamava muito, inclusive, da riqueza lá dos cardeais italianos. E continuaram assim, né? Assim, em geral, a igreja valorizou, por exemplo, os jesuítas tinham que fazer voto de pobreza, obediência, castidade. Não, padre, frei tem que fazer, né? Todo mundo que entra em ordem tem que fazer, qualquer ordem. Sim, qualquer ordem. Mas você pode ser padre e não fazer esses votos, né? Você pode ser um padre diocesano. essas Tipo, coisas assim. padre Marcelo Rossi. Isso. Ele tem uma casa. Que lapa de casa da porra. Lapa de casa. Bem, irmão, já viu ele entrando na casa dele? Nunca vi, eu sei que é muito grande. velho. Mesmo, aquelas casas que você abre a porta assim, aquelas portas que é daqui até o céu. Caraca. Abre assim, aí o cara da câmera levantou, teve que dar zoom pra mostrar o teto. Caraca. Vai deixar pra quem essa casa? Pra igreja. Base. Não é? É, pra igreja mesmo. Pra igreja, pô. Pra igreja que já vende a casa. Inclusive, ia ser até estranho se a igreja católica tivesse todas essas pressuposições afirmativas gerais. Tem um banco do Vaticano. Tem, O Banco do Vaticano investe o dinheiro. sim. A igreja na Idade Média tinha várias terras. Eles vestiam na Taurus. Não, Taurus. E investia no anel de camisinha. Foda. Paulo VI vendo isso. Aí vem o pessoal do Throne and Liberty e aperta a mão da turma do Trad Nation. Do quê? Trad Nation. Trade Nation? É um jogo de tiro, Trad Nation. Não... É o pessoal que fala que antigamente era melhor, Ah. que tem que ficar de costa pra os fiéis e tudo. Ah, tá. E tem o pessoal do Throne and Liberty. Ah, TL. Entendi, TL. Entendi. Qualquer coisa que você agora. entender é seu, tá? Entendi. Mas tem essas questões. A igreja sempre teve muitas posses. Sempre. Sempre teve muito dinheiro. Sempre. E assim, eu particularmente acho estranho essa forma de ver as coisas, porque como é que resta pra gente? Como é que sobra pros betinha fazer caridade? Simplificando, veja só. É dado 2 tipos de vocação, certo? Tem aqueles que vão servir a igreja como modos próprios, e tem aqueles que vão também servir a igreja, mas vão multiplicar-se, ou seja, casar-se. Uhum. Quando eu tenho esposa e eu quero ter filhos, eu preciso pelo menos ter situação financeira para conseguir sustentar minha família e dar aquilo que na Bíblia não diz para você dar o melhor, mas diz para você dar tudo que você tem para sua família, para criar os seus filhos. Então assim, como é que eu ia conseguir, por exemplo, agora no Abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga. Lulinha. Vai todo mundo se fuder. com Lulinha no poder? Como é que eu faço para e esse é o problema que eu vejo. Não tô dizendo que o padre tá fazendo, mas parece ser. Tô pegando o discurso dele. Essa noção um tanto socialista. Se nós temos que ser pobres, e eu não tenho a vocação de ser padre, mas eu tenho a vocação de ter família. Eu não vou poder ter dinheiro para financiar a minha família, um bom estudo pro meu filho. E aí me parece que a resposta fácil é a seguinte: o Estado vai prover. Sim. Eu posso estar sendo leviano, pode não ser a conclusão do padre, mas eu já vi algumas pessoas fazendo essa afirmação. E vem muito desse cerne. Se eu, enquanto leigo, não membro do bispado, não membro do clérigo, não sou do clero, e eu tenho família, como eu faço para dar um bom colégio pro meu filho? Como é que eu faço para dar boas roupas pros meus filhos? Como é que eu faço para dar boa saúde pros meus filhos? Como é que eu faço para dar boa alimentação, boa educação, bons colégios, bons professores? Cara, Não sobra nada pro Betinha. Os ricos tem que ter gente rica, tem que ter. Os ricos têm
Tem um papel importante na Tem um sociedade. papel importante, né? Os nobres, os aristocratas, os reis, tinham todas as pessoas Tiveram eram grandes vistas- aristocratas, inclusive. eram vistos como sendo pessoas que tinham Santo um Inácio de papel. Loyola. Sim. E era um aristocrata. Cara, a noção de nobreza, inclusive, que na Idade Média vai se formar, a noção de nobreza como tendo pessoas que têm sobre a incumbência, tem incumbência de um grande dever, né? É um dever, a nobreza, sei lá, medieval era uma nobreza guerreira, né? Então eles tinham o dever de proteger, né? Eles tinham o dever de uma série, porque tinha muita guerra, né? E tudo. Então tinha essa série de questões ali, era se proteger também, se sacrificar. Né? Eles também tinham dever de caridade, porque eles tinham mais bens, eles tinham mais mordomia e tudo, então assim, você vai ser cobrado na mesma medida disso. Né? Não só isso, tiveram muitas famílias de nobres que geraram grandes santos. Sim, Então, por exemplo, São Tomás de Aquino foi criado por nobres. sim, E que depois ele escolheu ser padre. sim. Escolheu ser monge, né? Servir a igreja. Santo Inácio de Loyola também era o nobre. E virou um grande santo da Igreja Católica. Uhum. Tiveram vários outros que vieram de famílias. Santo Agostinho não era da nobreza, mas era uma pessoa que não era pobre. Não era. O pai dele era, se não me engano, era político. Era cidadão romano, pelo menos. Cidadão romano era bastante coisa. Era bastante Cidadão coisa, romano. Então, as pessoas não têm muito. E assim, repetindo a minha frase anterior, só que complementando. Como é que eu consigo sustentar meu. Porque assim, eu tenho que multiplicar, né? Vai que Deus tá me dando muito filho. Eu tenho 10, tá, né? Uhum. Aí eu tenho que sustentar meus 10 filhos, a minha esposa, ajudar a igreja e fazer caridade. Como é que eu faço isso tudo? Sim. Não, Parece que não sobra nada pro Betinha, tá? o próprio exercício de sustentar os... não, deixa. Eu ia falar que Você já fala que existe... sustentar os filhos é ordem de Eu caridade? já ia falar que existe caridade imbuída nisso, tudo. Tu acha? Acho. Será? Uhum. Pode ser, cara. Pode ser. Eu acho que... Será que a caridade não tá em fazer filho, não? Pode ser Porque assim, também. tem uma reciprocidade, né? É porque Padre não pode fazer filho, É porque- aqui no Ocidente. Aham. Então, de onde é que vem os padres? Das famílias, Né? do filho. Porque é uma série de coisas, né? Porque se eu pensar nisso, um pai, né? Tipo, ele não é só dinheiro, né, que ele vai, porque tipo, cara, ele dorme menos, né? Ele faz uma série de sacrifícios pelas crianças. Pela família, né? E são sacrifícios unilaterais nesse sentido. Ele faz o sacrifício. E assim, se a gente for botar um contexto ainda brasileiro, por exemplo, eu tenho 3 filhos no Brasil. Supor que eu tenho 3 filhos aqui. A Igreja Católica diz que eu tenho que criar um fator de obediência e comprometimento no casamento na igreja, que eu tenho que criar os meus filhos na doutrina da igreja. Sabe quanto é que custa um colégio católico? Colégio católico, mais ou menos, a mensalidade não é de R$1.500 por mês, não, man. Eu estudei no Faz Marista. vezes 3? Eu estudei no Marista. Se eu não me engano, a mensalidade lá era 3.000 e tanto, né? Eu tinha bolsa. Calma. Então, o colégio que eu estudei em 2000, antes, né? 1998, Uhum. 96, a mensalidade pra minha série era R$600. É bastante. Só que eu tinha bolsa, papai. Toma. Pai, era chato. Tinha bolsa. É. Mas como é que meu pai, católico, que tem essa responsabilidade, ele com um voto de pobreza, ele ia conseguir me colocar numa criação católica? Porque tinha que Sim. trabalhar. Dado cedo, não dá. Agora tu entendeu porque eu vejo que esse discurso segue-se para a noção de Estado forte que provém as coisas. Aham, sim. Tá sim. ligado? Sim, não, eu entendi. Inclusive, o Marista era tremendo tanto, só tinha gente boêmia lá, rico, tudo. Eu sei que... Tinha só Kenga, maconheiro Isso. e Vivance, né? Vivance. O que é Vivance? É o pessoal que gosta muito de rebolar de tarde. Não, eu tô falando do remédio que chama Vivance. Então, porque geralmente esse pessoal toma. Tá, entendi. Uhum. Mas um bagulho que faz... Talento, né? Sim, um bagulho que fazem lá, muito interessante, lá no Marista, a administração, né? Não os alunos. É que... eu Os sei alunos se organizavam, né? o que eu sei, se eu não me engano, cara, é que, tipo, acho que 70% pelo menos da mensalidade ia pra ações de caridade.
Então era 3.000 e tanto de mensalidade. Eu tinha bolsa, não pegava mensalidade e isso dava pra eles isenção de imposto. Eu vi depois o bagulho. Eu dava isenção de imposto pra ele. Mas eu acho muito estranho essa forma de apresentar dele, porque parece que não sobra nada. Sim. Não sobra nada, porque a igreja precisa dos padres. São Padre Pio falava que sem os padres acabou. Os padres são os que fazem a missa, são os que fazem confissão, pros leigos, são os que estão ali vivendo em comunidade. Precisa. E assim, vamos concordar. Geralmente as pessoas que seguem o campo de se tornar padres aqui no Brasil são pessoas que vêm de famílias legais. Sim, não. Precisa ter gente rica, precisa ter elite, essas pessoas assim, precisa ter. Se não tem, vai ter uma hora, porque senão não tem como. Mas tu entendeu porque eu acho que chega numa noção de Estado provedor, né? Entendi. Dos 40, dos 50. Peraí. Supervalorizar o não ter. Incluir as pessoas. E demonizar o dinheiro. Tanto que quando nós somos Caralho. Acho que E o dízimo, como é que fica? não, eu acho que acho que ele tá cometendo erro histórico. Ele tá cometendo erro histórico. Não é só um erro histórico, né? Erros históricos. Não são só erros, são... Resumir 1000 anos a isso é... Dinheiro, não Depois, e dizer que a Idade Média era só dinheiro e depois veio uma igreja nova. Não sei se tu tá percebendo. Não dinheiro. Me parece ser... De novo, padre, se você ver esse vídeo aqui, não quero ser leviano, mas o discurso me parece muito parecido com o pessoal que defende aquela teoria da... Teoria da ruptura, eu acho que é o nome. Ah, tá. Hermenêutica da ruptura. Que surgiu uma nova igreja, tá? Uhum. Que parece ser... Me parece que... Fico até receoso de falar. Mas me parece que tem 2 igrejas aí, né? Uhum. Tem a igreja até a Idade Média que só queria saber de dinheiro. E teve a igreja que negou o dinheiro. Uhum. Não parece? Parece. Porque, veja, tudo era dinheiro na Idade Média e depois chegou a nova igreja que odeia o dinheiro. Não sei, cara. Não, eu tô pegando o discurso também. Eu acho isso que ele tá falando é sem significado. Realmente. Não tem significado. Olha, teve 21 mil pessoas que extraíram algum significado disso, velho. Tá. Teve 21 mil pessoas que extraíram o significado daqui. Frei Gilson diz dessa forma: discípulos do comunismo dos deuses da Rússia. Sim, padre, concordo, todos têm o mesmo direito de ter suas coisas, sejam lá quais forem. Desde que trabalhem e lutem para conquistar. Acabou-se. Se protege contra o comunismo, eu rezo pela paz na Ucrânia e em Israel, eu acho. Né? Como é bom ouvir pessoas com conhecimento. Obrigado, Padre Fábio Marinho. Esse episódio nos mostra que não devemos falar sobre o que não sabemos. Caraca! Acho que o padre... Assim, eu acho que ele tá errado em algumas colocações, mas eu acho que ele sabe alguma coisa. Ele tem 2 doutorados, sabia? Psicanálise. Colonizados pela Europa. Tu deu uma risada. Caralho, peraí, pô. Volta aí, colonizados do nada, peraí. E demonizar o dinheiro. Tanto que quando nós somos colonizados pela Parece Troll de Liberty, não parece? Tony Liberty, vai continuar. Europa no século XVI, que é justamente esse período da demonização do dinheiro, o que chega para nós no Ocidente é o quê? Que ser rico é pecado. Por isso que o... Não! Ele tá invertendo as coisas. O grupo seu que falam da igreja pós. O pessoal critica a igreja pós-Concílio de Trento, você entende isso? O pessoal que defende o bagulho da ruptura, o pessoal critica a igreja pós-Trento. O pessoal critica. Não sei o que ele tá falando, não sei. Eu acho que é uma mistura. Porque assim, o que parece que ele tá fazendo é uma... Como ele citou Weber lá atrás, tá na cabeça dele. Eu acho que ele tá fazendo aquela estrutura de argumentação do Weber de falar do protestantismo enquanto capitalismo. É porque E a igreja como antagonista a isso, tá ligado? Uhum. Que é o que o Weber narra. Porque o bagulho do
da Idade Média era justamente, cara, muita gente falava nessa época que, como eu falei lá do Graciano, o pessoal lá da Universidade de Bolonha, principalmente, ali no início da Idade Média, os grandes teóricos de direito canônico daquela época, todos eles vão falar de teologia moral, vão falar que ser rico é pecado, que lucrar é pecado, vão ser contra a noção da profissão do comerciante, vão ser contra o empréstimo de dinheiro, vão ser contra tudo isso. Vão odiar judeu. Entendeu? Vai ter muito isso. Né? Agora, já na Contra-Reforma, não. Vai ter uma coisa muito mais tranquila. Inclusive, o próprio Molina, ele vai ter uma teologia sobre essas questões. Ele vai defender a tal da pobreza evangélica, né? Mas ele não vai dizer que ser rico é pecado em nenhum momento. As questões todas. Nada disso, nada disso, nada disso. Nada disso. Dos Scots também. Dos Scots defende que você deva poupar pelo menos para a primeira geração, né? E que a partir da segunda, se você economiza mais do que a primeira, o dinheiro pode se tornar uma maldição. E aí você começa a acumular para 15 gerações. Então, tem esse bagulho de acumulação, o pessoal não era contra. Enfim, continue. Não entra no céu, o camelo passa Até porque eles ouvem pro dízimo também, né? Sim. no buraco de um bagulho e o rico Mas não aí entra. nós estamos Isso é falando Jesus, de outro né? Jesus contexto. falou isso também lá atrás. Eu vou explicar essa questão para vocês depois. Então, quando nós falamos do excesso de dinheiro, esse excesso de dinheiro, a usura, ela foi condenada pela Usura é excesso de dinheiro? Não, usura É os juros, né? juros, sim. igreja pós-Idade Média para evitar que caíssemos no mesmo. Então, tá tendo várias confusões, Ele tá? tá invertendo, porque a usura foi condenada na Idade Média. Ele tá cometendo um erro. Ele deve... mesmo erro que cometemos na Idade Média. O Sendo que as noções da usura... Será que tem uma definição diferente de Idade Média? Tipo? Não, acho que ele tá confundindo mesmo. problema é que ninguém se pronunciou depois sobre isso. E hoje as pessoas trabalham, conquistam os seus bens e muitos se sentem culpados por serem ricos e bem-sucedidos. Por quê? Foi incutido pela mentalidade ocidental, do catolicismo ocidental, de que ser rico e próspero é um pecado. Aí, tá vendo? Isso daí tá errado. Tá errado. E o Banco do Vati? Tá errado isso aí, tá errado. Tá errado. Errado. A Aí quando a gente perspectiva histórica tá apresentando errado. O que aconteceu foi, na Idade Média você tinha essas noções teóricas porque- de condenação à riqueza. É de porque se condenação- tu for pegar ali as igrejas ali que foram começadas muitas no final da Idade Média, já aqui no Brasil, né, 1500, já terminou a Idade Média, né? Ou Idade Média é até 2002. Não, já terminou. Faz Não, tempo. porque tu tá me corrigindo, tu tá me dando um pau aqui todo tempo, né? Não. Tu me odeia aqui nesse react, mas vamos lá. Não. As igrejas aqui no Brasil que foram construídas, elas foram construídas, muitas delas, tem algumas igrejas que são todas feitas de ouro internamente, cara. Sim, aqui no Brasil. No Rio de tem. Janeiro tem umas duas que internamente, não sei nem como ainda existe no Rio de Janeiro. A igreja toda, dentro da igreja, ela é constituída em vários locais com ouro maciço. Uhum. A gente tem, inclusive, a adesão de quando vai entrar ali no século XVI, com a afirmação da missa, do missal, né, que o pessoal chama de missa de sempre, Sim, que eu não tô dizendo que surgiu no século XVI, foi afirmada no século XVI. sim. No São Pio V, né? Uhum. Tô começando a acertar. É, Todos serão Ratzingers pra mim, agora eu tenho menos Ratzingers, sim. menos Bento XVI. Mas a gente começou, essa missa, a adesão dela como forma, né, da igreja, o cálice é de ouro. Né? Sim. As vestimentas dos padres, as igrejas são igrejas bonitas. São igrejas muito bem feitas. Ornamentados. Nessa época mesmo, o barroco era uma arte cara, que era grana. Muito ornamentada, tudo. Não tem... É o inverso. Tipo, o que ele tá falando é o inverso, na verdade. É realmente o inverso. Que geralmente E- Shawnee Liberty inverte. Oi? Mas a questão dele, eu acho que, cara, ele é doutor em bagulho de psicanálise. Tem um monte de coisa que Freud fala de história, tá tudo errado. Um monte E de a gente coisa sabe que psicanálise no Brasil é Freud, né? E Lacan, então... tipo, um monte de coisa que o pessoal fala de história tá errado. Tipo, cara, não sei. Porque realmente tá errado. É o inverso que aconteceu nessa época. Até o Weber, né, ele não vai falar que, tipo, o catolicismo, o católico, tipo, ele até começa o livro dele falando, não, tipo, o católico, ele tende a apreciar mais uma noite bem dormida e um banquete menos farto.
Já o protestante, ele fala na Alemanha, tipo, ele fala, é um estudo pequeno que ele faz, né? Sim. Já o protestante ele prefere uma noite mal dormida e ter um banquete extremamente farto, né? Mas tipo, ele vai fazendo essas diferenças. Ele vai traçar tudo aquilo a uma diferença de mentalidade mesmo, enraizada na religião, né? Porque, e o Rutherford vai colocar isso, né? Que para ele, os católicos têm uma visão mais saudável da economia. Porque os escolásticos e tudo mais, eles tinham a visão de que o objetivo de toda economia é o consumo, né? Pô, pior que você entra na Idade Média, tem uma porrada de cara da escola de Salamanca, né, velho? Não, depois. Não, os proto, antes, que deram origem na... O Tomás de Mercado é Idade Média. Não, É não? não. É 2008, Não, né? não. 2016. 1500 e tanto ali. Tá? 1500, entendi. Mas Mas o ele- pessoal veio com essa afirmação ali Sim. depois, bem forte. O objetivo de toda atividade econômica é o consumo, é o lazer, né? Nesse sentido, é buscar o conforto, São Tomás defendia, né? utilidade, sim, sim. Sim, então, assim, era esse o objetivo de toda a economia, né? O Weber já ele vai traçar, ele vai dizer que o espírito do capitalismo, né, na verdade, ele se encontra não nessa noção de que o objetivo de toda economia é o consumo, mas de que é realmente a acumulação, de que existe um mérito em obras de você realmente ser uma pessoa bem-sucedida, de você ter muito dinheiro, de você ser um grande profissional, um grande investidor, tudo mais, né? O que, assim, historicamente, se for pensar nessa perspectiva assim, até, por exemplo, sei lá, na Idade Média Católica não teve de fato isso, né? Teve famílias de banqueiros, católicos, tudo mais, né? Mas, enfim, tem essa visão. Tinha essa visão. Porque dentro da igreja, múltiplas visões. Inclusive, porra, lembrei agora de novo do Ratzinger. Não tô dizendo que é o caso do padre. Mas muitas vezes, quando você adota perspectivas de teoria de classe, você acaba negando outras posições. E dentro da igreja, o principal marcante, por exemplo, da igreja, quando tava falando lá, disputa sobre usura. Os franciscanos, pelo que tu me contou aquela vez, foram os que foram Os primeiros contra a foram usura. contra. Sim, os primeiros foram... E tinham outros, os dominicanos, que eram a favor da usura. A favor da proibição da usura, isso. A proibição da usura, Isso, perdão. isso. E os franciscanos eram contra a proibição da usura, por diversos Sim, fatores. eles foram depois contra, sim. Então, existem múltiplas posições na igreja. Inclusive, um dos seios da discussão, dos múltiplos pensamentos, veio da igreja católica, que veio com as universidades, as possibilidades de pensamento, discussões, teorias, teologias, discussões, e às vezes o Papa tem que resolver, né? Sim. Mas esse seio ocidental de discussões, de pensamentos, e esse negócio de ideias, né? Debate de ideias, vem da noção católica. Sim. Prospera e tem dinheiro, a gente sente culpa. Eu já tive pra ficar rico várias vezes. E não ficou por causa disso, Não não foi, fiquei, Roberto? que eu pensava, te entendo, porra, pecado do caramba. pecado, não pode ter dinheiro. Processo pago. É isso. Processo Não, sério, a igreja era pra- visível. ter ficado rico já há muito tempo. Então, essa mentalidade, ela Processo surgiu na seguido. igreja. Inclusive, esse santo recente, eu esqueci o nome dele, que jogava GTA. Carlos Acutis. Ele de família? Ele tinha um babá. Ele é de família? Cara, esse pessoal tudo que mora em país de primeiro mundo é tudo rico. Ela começa, eles têm muito dinheiro. Esse pessoal tudo tem dinheiro, muito dinheiro. Tem A cara. igreja da Alemanha tem dinheiro que só a porra. Todo esse pessoal que vive em país de primeiro mundo tem muito dinheiro. Os Estados Unidos agora tá tendo um monte de gente se convertendo. E a turma não é pouco rica, não. Todo tá? mundo lá é rico. Todo mundo nesse país de primeiro mundo é rico. Comparado ao Brasil, todo mundo lá é Eike Batista. Sim. como forma de expurgar os fantasmas da Idade Média. Então demonizou-se a ideia de ter dinheiro, a ideia de acumular bens. É totalmente contrário, né? A igreja quer ver a gente próximo. A igreja quer todos prósperos. Todos. Sim. E quando ela fala de todos, ela está falando do que é comum. E não é comunismo, é viver em comum. É pregar um Cristo que veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Cristo não nos quer vivendo de restos. Ele nos quer sentados à mesa com um banquete. Não se esqueçam disso. O próprio Jesus falava dessa divisão, né? O próprio Jesus sempre falou, Cristo é isso. Se nós não entendemos... Esse bagulho de vida em abundância, né? Assim, eu não vou... Não que, tipo, a interpretação dele não é excludente, né? Mas a vida e a abundância, Jesus tá falando da vida eterna, da vida e abundância, né? Ele tá falando... Até usam outra palavra, né? Porque do grego lá que falam, né? Grego é bios, vida, normal, né? Biologia vem daí.
Só que existe outro termo que usa na Bíblia, que é zoe. De onde vem a palavra, sei lá, pode se referir a animal, né? Zoon, essas coisas assim. Mas é que é um sentido diferente de vida. Justamente por essa diferença de palavras é um sentido diferente de vida. E vida e abundância ainda é basicamente a vida eterna, tá se falando. Bom, pessoal, como eu acho que o padre aqui Entendemos esse terminou, acho que não. Mas a gente tem que terminar aqui. Não se esqueçam de comprar o livro Anti-Woke. Algumas coisas sobre a Igreja Católica, o Adolfo adiciona nos livros dos e-books, que foi ele que escreveu, Vitor Calado. Tem alguns livros que ele fala sobre algumas coisas da igreja, etc. Se você tem interesse nesses temas, inclusive sobre essas discussões mais contemporâneas nossas, né? De relação do progressismo, não estou dizendo que é a casa do padre. Mas, se você tem interesse de entender melhor sobre essas questões, socialismo, que são coisas importantes, a igreja condenou, né? A igreja condenou marxismo, comunismo, e para você saber exatamente, para não cometer algumas gafes ao longo do seu discurso, compreender esses temas é importante, né? Saber o que é o woke, o que não é o woke, saber o que é racismo estrutural, tudo isso é de suma importância que vocês estudem, né? Leiam. Não tô falando nada novo aqui. E o Anti-Woke é um livro extremamente importante para essa realização sua. E também aqui na descrição tem vários e-books que, ao comprar cada e-book, você ganha o e-book e o PDF. Para você poder ler no seu celular, ou no seu Kindle, ou no seu tablet, ou quem sabe você lê até na sua televisão, né? Você pode botar na televisão e ler. Também fica à vontade. Botar até pro Adobe ler, né? E nós também estamos oferecendo agora, eu e o Baiano estamos fazendo um projeto de fazer audiobooks comentados dos livros que o Adanska produziu. Já estamos terminando o primeiro, que é o Crenças de Luxo. Está na nossa plataforma, vamos disponibilizar na nossa plataforma, que também está aí o link na descrição. Também temos na nossa plataforma um curso sobre livre-arbítrio numa perspectiva católica, uma possibilidade de interpretação do Luiz de Molina, que o Adanska fez também, foi responsável e tradutor do livro do Molina. Também vamos trazer aqui. Também tem lá na nossa plataforma o curso. E tá tudo dentro da nossa plataforma, mais de 800 horas de conteúdo. Se você comprar, você tem acesso a tudo isso e também vai ter acesso aos audiobooks comentados por minha pessoa, dos livros lá na plataforma. Então, se vocês querem consumir isso, querem conhecer mais a respeito disso, querem ouvir audiobook desses livros, link aí na descrição também da nossa plataforma, com múltiplos cursos e conteúdos lá para vocês consumirem. Mais alguma coisa para falar, Dança? Não. Muito obrigado a todos vocês e valeu! Curta, comente e compartilhe.